Explica pra gente o que aconteceu com essa questão da ABIN. É uma estranha coincidência, né? Quando o nome é divulgado para alguma posição, aparecem os conflitos e as confusões. Realmente, sempre querem culpar o Bolsonaro ou a gestão Bolsonaro por tudo que acontece no Brasil, inclusive após quase um ano de governo Lula. A ABIN esteve no centro de uma operação da Polícia Federal com base em um sistema que, segundo alegaram, fazia um rastreamento. Na realidade, esse sistema é o First Mile. É um sistema que foi adquirido ainda na gestão Temer, em 2018. Esse sistema ele não faz interceptação. Ou seja, esse sistema não entra no teu celular, ele não vê as suas mensagens, não vê o que você fala com as outras pessoas, não fala com ninguém. É um sistema apenas de localização. E de localização grosseira, Bárbara. Ele não faz uma localização como faz o seu próprio celular de 5 metros de distância. Ele faz uma localização, ele diz se você está na Esplanada dos Ministérios, por exemplo, ou se está em Copacabana. Ele não consegue dizer se você está numa rua ou em outra. Esse sistema foi aprovado a aquisição com parecer da AGU em 2018. Então é um sistema válido para utilização, segundo a própria AGU. O que ocorre é que essa investigação toda aconteceu, e isso não foi previamente divulgado, porque nós, na gestão Bolsonaro, a minha gestão como diretor-geral da ABIN, nós fizemos uma investigação em cima desse sistema. Esse sistema foi vendido para várias instituições no Brasil, em vários estados. Por que nunca chegaram nesse sistema? Porque nós apenas fomos os primeiros a levar uma correção a esse sistema. O que aconteceu, para explicar o contexto todo de forma detalhada para você? Quando eu cheguei na ABIN, que foi no julho de 2019, eu vi que era uma agência que estava analógica, muito por governos anteriores que não davam atenção para o que uma inteligência possa fazer. Analógica, quando eu digo, é no papel. Não havia sistemas. Sistemas comuns. Quando você conhece a administração pública, você sabe que existe o SEI, Sistema Eletrônico de Informações. É um sistema comum de documentos. Né? Acabou a papelada, já está com esse sistema há muito tempo. A ABIN não tinha nem isso. Então, a gente teve que botar um SEI interno, um SEI para contato externo e uma gama de sistemas para haver controle. Quando eu vi essa situação, Bárbara, o que eu vejo? Por que a questão do papel? Exatamente para a ausência de controles. Ou seja, você não controla o que está sendo feito nos demais departamentos. Então, o que a gente fez? Eu entrei em julho de 2019. No começo de 2020, eu passei uma correição geral. Eu pedi até para o ministro Wagner, da CGU à época, que me indicasse uma pessoa de conformidade da CGU. Trabalhei com um perito da Polícia Federal lá dentro, trabalhei com gente da AGU para fazer uma correição geral em todas as aquisições da ABIN, seja de tecnologia, seja compra de notebooks, câmeras, qualquer outro tipo de compra de software, até os mais complexos. Depois de quase um ano dessa correição geral, a correição me veio com um diagnóstico. Olha, você tem que passar lá na ABIN, não havia esses controles. Você tem que fazer uma comissão de aquisição, você tem que fazer um plano de projetos, as pessoas têm que passar pela conformidade cada compra. Os diretores que têm que fazer a fiscalização, não tinha nada disso, Bárbara. E essa correição me apontou vários equipamentos e sistemas que poderiam ter algum tipo de problema. E esse First Mile foi um deles. Então, a partir da correição geral, a gente fez correções específicas. E eu fiz uma correção específica nesse sistema First Mile. Entendi. Então, assim, a ação que foi desencadeada da Polícia Federal, que tentaram envolver o seu nome, só foi possível porque você fez o diagnóstico de que havia um erro ali, que poderia haver alguma coisa ali. E tem um personagem muito específico no meio dessa história, que é o senhor Fortunato, né? Fortunato é o nome dele. Que no início prenderam, para quem não sabe da história, prenderam essa pessoa da ABIN.
E ele tinha, acho que, 170 mil reais em dinheiro com ele. Dólares. Dólares, 170 mil dólares em dinheiro com ele. E aí tentaram fazer essa ligação, sabe? Tipo assim, era a BIM, que era do Ramagem, o cara foi preso e tal. Mas também não é bem assim, né, Ramagem? Exatamente. Vou além, Bárbara. Nós fomos fazer essa correção específica no contrato e no sistema. Perguntamos ao diretor adjunto, que era o chefe desse departamento de operações, esse sistema está trabalhando corretamente, está tendo controle? Veio uma resposta que sim, dentro dos parâmetros legais. Quando eu perguntei diretamente ao diretor de operações, que era o Fortunato, não vinha resposta, Bárbara. Não apenas desse sistema, de outras questões também. Não vinha respostas, deixavam protelando e a gente querendo saber como era usado o sistema. Eu vou lhe dar um exemplo, porque a gente conhece mais a dinâmica policial. Se você vai fazer uma vigilância, e esse sistema é para poupar a vigilância, é para não botar o agente lá de cara com a pessoa que ele tem que fazer a vigilância. Então, se você vai fazer uma vigilância numa Polícia Federal, por exemplo, vai ter um inquérito ou um procedimento por trás, vai vir uma ordem de missão para dizendo o que tem que fazer na vigilância, vai indicar os agentes que vão fazer essa vigilância. Não sei se eles vão usar um satélite, se eles vão à rua, um equipamento ou um sistema, mas vai haver um pedido, vai dizer quem são os agentes. E, ao final, esses agentes vão fazer um relatório. Ou seja, se você acessou um sistema, tem que ter o porquê de acessar o sistema e o resultado. Na BIM não tinha nada disso. Então, as pessoas podiam entrar lá no sistema, usar o sistema sem saber quem entrou, o que fuçou, o que fez. Não tinha esse relatório de informações do que era feito com o uso desse sistema. Exato, isso é o controle. Não tinha um controle do porquê acessar o sistema e os relatórios do sistema. Então, a gente precisava fazer esse mínimo controle e saber quem eles estavam utilizando. Do contrário, pode se desviar, se usar para um fim privado, um fim particular, para um fim irregular da ferramenta. E esse departamento de operações é como se fosse um departamento de elite na BIM. São oficiais de inteligência, antigos, carreira de Estado. Eu não coloquei nenhum policial lá, em respeito, e porque o policial é de fora, realmente. Ou seja, o papo de BIM paralela ali não existia, porque só havia oficiais de inteligência de carreira, inclusive, que trabalharam em outras gestões. Então, quando não veio resposta alguma e eu não tinha controle de quem eles estavam acessando, o que eu fiz? Exonerei o Fortunato e, no mesmo mês, levei todo o procedimento de correção para a corregedoria. A corregedoria, Bárbara, ela é como se fosse autônoma em cada instituição pública. Tem mandato, o corregedor, tem o aceite da CGU e o procedimento corre ali. Quando foi a corregedoria não é só punir, é padronizar. O que a gente quer é padronizar a forma de um tratamento de um sistema desse. Eu entrei na corregedoria, meses depois eu saí para concorrer ao cargo político. Essa corregedoria que dei causa só se encerrou já no governo Lula. E aí foram os procedimentos. Agora, a questão é que a pessoa que eu exonerei foi recontratada num cargo superior na BIM no governo Lula. E encontrada com 170 mil dólares. Bem, aí na operação da Polícia Federal, vincularam primeiro a mim. Sim. Governo Bolsonaro, delegado Ramagem, que hoje é deputado federal. Quando eu comecei a esclarecer, as narrativas da imprensa começaram a mudar. Tem razão. Sumiu. Pararam de falar sobre isso, porque tomou um ar de escândalo. Tomou um ar de escândalo. Que um funcionário da BIM, que o diretor era o Ramagem, foi encontrado com 170 mil dólares. Então, a história, na verdade, é o seguinte. O diretor da BIM, Ramagem, identificou possíveis falhas, exonerou quem poderia estar incomodando, atrapalhando ou, enfim, podendo ter acesso a coisas que não deveriam ser feitas, exigindo respostas de quem poderia dar que não eram dadas. Então, você exonerou essa pessoa, que é o senhor Fortunato, que, após a exoneração com a chegada do governo Lula, foi recontratado num cargo maior e aí estoura a operação em cima da ABIN, que deu início com a sua reclamação, com o seu apontamento, onde esse senhor Fortunato, recontratado de novo pelo atual presidente, foi encontrado com 170 mil dólares e tentaram vincular isso a você. Só que a história é tipo assim, desculpa, tudo isso só foi possível
por sua causa. Por nossa auditoria. Se você gostou desse conteúdo, entra pra família para ter acesso a ele na íntegra no teatualizei.tt.